Olá, somos acadêmicos do sexto período do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Rondônia e iremos apresentar mais um minicurso de extensão dialogando sobre engenharia civil com a comunidade. Iremos conversar sobre a utilização do poliestireno expandido, também conhecido como EPS ou isopor, e o seu uso na construção civil, pois o EPS pode ser utilizado em substituição à ventaria convencional, garantindo a estabilidade da edificação como um todo. Considerando um processo monolítico, torna desnecessário o uso de pilares e viga, suportando, inclusive, abalo sísmico. Eu sou Francivaldo. Bem, eu sou Gilberto. Eu sou Adelson. Características do sistema. O sistema construtivo foi desenvolvido pela Monolith e, por isso, o denominou de sistema Monolith. São painéis de dimensões variáveis, conforme modulação desejada para o projeto arquitetônico, tipo sanduíche, com núcleos de poliestireno expandido e telas de aço soldadas. Possui significativa redução de desperdícios ao processo de construção, comparado aos sistemas convencionais. Além da reduzida mão de obra necessária para a produção dos painéis, a utilização desses painéis possibilita a racionalização do processo de fabricação da indústria e sua montagem no canteiro, podendo possibilitar a economia no custo das fundações, por ser mais leve que outro tipo de vedação. Minimiza os desperdícios e incrementa o controle de execução com aumento de qualidade na sua produção. Diminui ainda o custo mão de obra para sua aplicação, com o uso de equipamentos que proporcionam ganhos na produtividade e na qualidade, além de reduzir tempo de execução com maior confiabilidade nos prazos de entrega. O que é a argamassa armada com EPS? A Monolith define o sistema como sendo um sistema construtivo antissísmico, isolante, termoacústico, com o qual é possível realizar construções de vários pavimentos e edificações arquitetônicas, dos mais simples aos mais complexos. Segundo Bertoldi, um painel argamassado tipo Monolith de 80 milímetros de espessura, tendo uma chapa de poliestireno com a espessura de 25 milímetros em seu núcleo, tem uma transmitância térmica de 1.266 watts por metros quadrados Kelvin. E para que se tenha essa mesma transmitância térmica com parede de alvenaria, de tijolo cerâmico, seria necessário uma espessura de 280 milímetros, representando aproximadamente 3 vezes mais a espessura do painel argamassado tipo Monolith. Bom, ao lado temos no slide temos um painel simples de argamassa armada. Bem, continuando a explicação do amigo Gilberto, vamos falar então sobre a composição do painel. A composição típica de um painel do sistema monolítico é descrita a seguir: núcleo central de polietileno expandido com espessura de 5 centímetros, 8 ou 10 centímetros, não tóxico, alto, extinguível, quimicamente inerte e de densidade homoflógica variável, com modelo de painel de 0 kg, isso, 10 kg, aliás, 10 kg por metro cúbico, como pode ser visto no detalhe na figura 1, detalhe 1 da figura 2, a malha de aço soldada colocadas em ambas as faces do polietileno expandido, os diâmetros das barras variam com o modelo de painel e a direção das armaduras estão no detalhe da figura 2. Conectores do aço servem para a ligação das malhas com EPS, como pode ser visto na figura 2. Então, observando a figura em questão, está a armadura e a argamassada sobre o EPS. Se vocês observarem na imagem,
essa seria a placa já pronta. Núcleos leves introduzem facilitadores para a operação de transporte, embora esta característica não deva ser uma condição primordial para a escolha do material do núcleo. Um núcleo executando com alvenaria de tijolo, por exemplo, com posterior execução das faces da argamassa, poderia atender plenamente às exigências, no entanto, não é leve, quanto comparado com uma placa de EPS, por exemplo. Essa escolha, em função também da finalidade da estrutura, da viabilidade e da disponibilidade de material do núcleo, placas de argamassa ou de concreto podem ser ligadas por conectores de diversos tipos. O núcleo pode ser ou não participar da transferência dos esforços. Quando não há participação do núcleo, a transferência de esforços fica por conta dos conectores, de uma maneira geral, quando o núcleo não responde pela transferência de carga entre as placas, exigência que se acha mais frequente, e quando a sua leveza, e aí o EPS leva importantes vantagens quanto comparadas a outros materiais tradicionais, como concreto ou alvenaria, bem como nós vimos aqui na imagem, sobre a questão do aterro convencional, a pressão superficial é maior. No caso aqui do EPS, um aterro EPS, né, a pressão superficial é menor. Significa que, no caso, ele ocupa um maior espaço, uma maior densidade de resistência. Enquanto o aterro convencional, ele ocupa uma quantidade maior de espaço e o seu peso é superior. Agora vamos falar das características técnicas dos componentes do painel. O poliestireno é usualmente referido como EPS, é mais conhecido no Brasil como isopor, mas devemos observar que isopor, na verdade, é uma marca registrada. No Brasil, a norma NBR 11752 de 1993 regulamenta os materiais celulares de poliestireno para isolamento térmicos na construção civil e em câmaras frigoríficas. Na imagem, podemos perceber que as pérolas que formam o poliestireno e também a produção dos blocos de EPS, através de formas ou então de cortes industrial. Nessa imagem, podemos perceber o diagrama do processo produtivo, ou seja, começa com o petróleo e vai se fazendo a refinação até chegar à extração do poliestireno expandido. Na figura ao lado, vemos o processo de transformação, que dá o acabamento aos mais variados produtos que encontramos no mercado derivados de EPS. Na moldagem, o granulado estabilizado é introduzido em moldes e novamente exposto a vapor de água. A soldadura do mesmo, assim, obtém-se um material expandido, que é rígido e contém uma grande quantidade de ar. Para a construção civil, são produzidos blocos de EPS em grandes moldes paralelepípedos. E a classe desse EPS, ele é classe F, que é um EPS anti-chama, que não propaga chama. Esses blocos de EPS podem ser cortados em qualquer formato e não contêm gases nocivos, como o CFC, HCFC, logo não agridem a camada de ozônio da Terra. Propriedades mecânicas do EPS. As propriedades mecânicas mais importantes do EPS são a resistência à compressão, a resistência à flexão, a resistência à tração e a fluência sobre compressão. O EPS com massa específica aparente de 13 kg por metro cúbico resiste a uma compressão com 10% de deformação, de 6.118 kg por metro ao quadrado. Considerando que cada parede é uma coluna, as paredes autoportantes são capazes de suportar uma carga de compressão de até 26.000 kg por metro linear, permitindo que sejam construídos até 4 andares sem necessidade de nenhuma coluna auxiliar. Ao lado nós temos uma tabela
das propriedades mecânicas de cada tipo de EPS. Condutibilidade térmica é resistência à compressão, deformação, resistência à compressão e deformação, resistência à flexão, e absorção de água por imersão, coeficiente de dilatação térmica linear, estabilidade de forma à temperatura, reação ao fogo, e EPS não inflamável. As propriedades térmicas do EPS. A propriedade mais importante do EPS é sua capacidade de resistir à passagem de calor. Tal característica deve-se à sua estrutura celular, que é constituída por muitos milhões de células fechadas com um diâmetro de alguns décimos de milímetros e com paredes de 1 milímetro. Esta espuma é composta por aproximadamente 3% de poliestireno e 97% de ar, um fator decisivo para a boa capacidade de isolamento térmico do EPS e de o manter permanentemente grande quantidade, quase imóvel, dentro das suas células. Na figura, no slide apresentado, temos uma tabela com as propriedades térmicas do EPS. Essas propriedades variam ligeiramente com a densidade, ou seja, quanto mais denso for o EPS, melhor vai ser a sua propriedade, o seu isolamento térmico, a sua capacidade térmica. Quanto mais fino, menor a sua capacidade. Propriedades do EPS em contato com a água. Pode-se dizer que o EPS não é higroscópico, ou seja, quase não absorve água, devido ao fato de ter as paredes das células impermeáveis. A estrutura fechada, quando imersa em água, o EPS absorve apenas pequenas quantidades da mesma, que fica retida nos poucos espaços entre as células. Desta forma, o EPS volta a secar facilmente, sem perder qualquer parte das suas propriedades. Na figura ao lado, nós temos uma apresentação de uma absorção de água por imersão no EPS. Em função do tempo para o EPS de diferentes pesos específicos, e o que se verifica é que a absorção é inversamente proporcional à massa específica. A seguir, mostra a variação no coeficiente de condutibilidade térmica do EPS, em função do teor de umidade contido para EPS de 16 kg por metro cúbico. A redução desse coeficiente se situa entre 3% a 4% para cada 1% de volume de água absorvido. Como um exemplo, nós temos o desenho ao lado, os copos que são feitos de EPS, né, que são feitos de isopor. Vocês podem prestar atenção que tanto ele pode ser colocado água quente ou água fria, ele não vai se deteriorar com nenhum dos dois líquidos. Vamos falar um pouco agora das propriedades acústicas do EPS. Como todos os bons isolantes térmicos, os EPS não é um bom isolante acústico, e para ser usado como isolante acústico, é necessário sofrer um tratamento específico prévio. As paredes das placas de EPS devem ser rompidas para que se abram as microcélulas através de prensagem e cilindragem. Para isso, as placas de EPS necessitam passar entre 2 cilindros numa abertura de 1/3 das espessuras das placas ou compressões das placas de EPS, até que cheguem a 1/3 de sua espessura original. A Braspeck, de 2006, no caso aqui é uma imagem que vocês veem para ter uma noção sobre a questão da acústica, né? No caso aí temos 2 imagens sobre um rapaz com violão e abaixo uma pessoa tentando dormir. Bem, se vocês observarem na imagem também ao lado, vocês verão algumas placas de EPS. Se observar atentamente, vocês verão que há umas pequenas ranhuras sobre as placas. Esse detalhe é que daria a questão da acústica dos ambientes. Comportamento do EPS em contato com fogo. O EPS está disponível em 2 tipos, P e F, sendo que o empregado na construção civil obrigatoriamente tem que ser da classe F, pois este produto tem em sua composição um elemento que retarda a propagação das chamas, tornando-os autoextinguível, ou seja, não alimenta o fogo em caso de incêndio,
E com o derretimento acontecendo por volta dos 70 graus Celsius, o EPS não cria resíduos que poderiam funcionar como combustível para a propagação do incêndio e acaba se dissolvendo. Por esses motivos, não deve ser usado sozinho como elemento estrutural, mas sempre acompanhado de outros materiais, como malha de aço ou concreto. No nosso caso, o EPS é usado com malha de aço e também revestido com argamassa, aplicado tanto no interior de laje ou de painéis, como, por exemplo, na estrutura de painéis monolíticos. Na figura vemos o ensaio de fogo de um bloco de EPS. Ele vai derretendo, o fogo pega fogo numa quantidade muito pequena e logo a seguir o fogo se extingue, pois não há combustível suficiente para mantê-lo. O comportamento biológico do EPS. Segundo a Abrapex, o EPS não é solúvel em água, não libera substância para o meio ambiente, assim como não apodrece nem ganha bolor. Até hoje não foi observado qualquer efeito prejudicial para a saúde. O EPS não serve de alimento para o desenvolvimento de animais ou micro-organismos. Como podemos ver aqui no slide ao lado, você vê umas manchas na parede, nas paredes convencional, onde cria um bolor que devido à umidade ou às intempéries do tempo mesmo. Agora, o EPS, ele não cria de maneira nenhuma qualquer problemas com a umidade, né? Devido a ele ser um sistema impermeável. E nem cria também os micro-organismos, né? Porque ele não serviria de alimentos para certos animais, no tipo de barata ou algum outro tipo de animais que possa vir a danificar ou fazer moradas nesse sistema. Bem, uma das principais características do comportamento biológico do EPS é que eles não apodrecem, não criam bolores, são inodoros, não absorvem umidades de ambiente nem do corpo, mantêm as suas propriedades inalteradas e têm um baixo peso na sua construção. Vamos falar então sobre a compatibilidade do EPS com outros materiais. O EPS ele é compatível com a maioria dos materiais utilizados na construção de edificações, porém não se compatibilizam com materiais que contenham solventes. Os solventes ou vapor deles danificam a estrutura celular do EPS, acelera ainda mais com a elevação da temperatura. O produto não apresenta resistência a derivados do petróleo em geral, como gasolina e querosene. O material não deve ter contato com substâncias químicas do tipo cetonas, estéreis, ácidos acéticos, ácido nítrico e por óleos, gorduras vegetais e animais, óleo diesel e vaselina, podendo acarretar em sua dissolução toda ou parcial. Bem, só para nós termos uma noção, temos uma tabela aqui onde especifica os produtos que têm compatibilidade com o EPS e os que não têm. Os que têm o sinal de mais têm compatibilidade. E o que tem o sinal de menos não tem compatibilidades. Vamos falar sobre o impacto no meio ambiente. O que o EPS causa? O EPS, sigla de poliestireno expandido, mais conhecido como isopor, pode e deve ser reciclado. Durante muito tempo fosse por falta de tecnologia, viabilidade financeira ou mesmo conscientização. As pessoas deixam de dar o destino correto a esse material. Por isso, a gente quer e precisa esclarecer. O isopor é um resíduo reciclável. O EPS não contém quaisquer produto tóxico ou perigoso para o ambiente e camada de ozônio. Está isento de CFCs, o gás contido nas células é o ar para sua produção. É necessário pouca energia por se tratar de um plástico e por ser muito leve, assim como provoca pouquíssimo resíduos sólidos ou líquidos, o ACEP, de 2009. Ao ser utilizado na confecção dos painéis monolítico, permite economia de energia para resfriamento dos ambientes, pois o EPS é um isolante, o que poderá representar uma economia de energia durante a vida do edifício, até centenas de vezes superiores à energia consumida durante o seu fabrico. Esta economia de energia significa que, além de preservar
recursos energéticos, o uso do EPS reduz a emissão dos gases poluentes e dos gases que contribuem para o efeito estufa na atmosfera, e ainda após o término de sua vida útil. O EPS é totalmente reciclável. Se nós virmos aqui na imagem, nós vamos observar que a parte de reciclagem dele é 100% aproveitável. Não é tanto igual, se vocês observarem a construção ali, que é o fundo na imagem, todo o material que está sendo cortado vai ser reaproveitado novamente. Só para deixar bem claro que o EPS ele é 100% reciclável. Agora vamos falar sobre tipos de painéis existentes. A seguir, relacionam-se os tipos de painéis de EPS mais utilizados. Painel simples é utilizado como vedação ou portante. Pode ser utilizado como função estrutural em obras de até 4 pavimentos. Painel duplo, composto por 2 painéis simples, separados um do outro e unidos por meio de conectores de aço de alta resistência, entre os quais pode colocar a armadura adicional ou efetuar o preenchimento de seu interior com concreto, permitindo a execução em construções de vários pavimentos. Painel laje, com armadura unidirecional ou bidirecional, sua geometria molda ranhuras ao longo do comprimento do painel, que se reforçam com o aço estrutural, para formar uma série de seção tipo T. Painel para escadas. Este painel aplica-se em escadas, permitindo a sua execução rápida e simultânea, e é fabricada sob medida. Painel vazado. É utilizado quando as cargas ultrapassam a capacidade estrutural do painel ondulado, fazendo-se o preenchimento dos vazios interiores com concreto, e desta forma aumentando a capacidade das cargas dos painéis. Quer dizer, aqui no slide ao lado nós temos os modelos dos painéis, né? Tem o painel simples, que serve para fechamento de vãos livres, onde seria usado o tijolo convencional, usa-se esse painel simples, né? Com o EPS mais a armadura. Painel duplo. Painel duplo serve para fazer vigamentos ou alguma coisa do tipo, onde pode ser utilizado o concreto no meio entre as duas placas de EPS. E o painel vazado, onde pode-se colocar armaduras para serem concretadas, usando assim ele como nos cantos ou para fazer um outro tipo de, como se fosse usar para fazer colunas também. E o painéis de escada, né? Onde já vem nos modelos, que é só fazer o capeamento com a argamassa. E o painel tipo laje, que realmente esse painel é utilizado para lajes ou para fazer até radieiro ou alguma coisa assim. Materiais utilizados na montagem dos painéis. Para a montagem dos painéis na obra, é necessário efetuar a amarração entre as telas e demais elementos estruturais. Esta operação poderá ser feita de forma manual ou não. Quando realizada de forma manual, é feita com o uso de arames, alicates ou torquesas, ferramentas comuns nos canteiros de obra. Porém, recomenda-se o uso de grampeador pneumático. Na fase de instalações, faz-se necessária a abertura de sulcos, os quais receberão as tubulações. Para a execução desses sulcos, utiliza-se como ferramenta auxiliar um soprador térmico. Como alternativa a este, pode-se utilizar maçarico, equipamento utilizado para solda. Rebocadores pneumáticos, tipo caneca, proporcionando economia na execução dos revestimentos, sem o emprego da mão de obra especializada, e permite ainda um revestimento de melhor qualidade. Pistola caneca projetora de argamassa. Pistola projetora de argamassa, chapisco e reboco. Os materiais constituintes dos grampos e utilizados para amarração devem ser compatíveis com o aço das telas e armaduras, evitando assim a formação de pontes galvânicas que minimizem o efeito da corrosão nas armaduras. No slide ao lado nós temos materiais a serem utilizados na montagem dos painéis, como por exemplo, vocês podem ver um compressor e uma pistola onde pode ser jogada tanto a argamassa como o chapisco convencional, a gente joga na colher, ali jogaria na máquina. E também tem o grampeador, um soprador térmico, onde é utilizado para fazer aquelas aberturas que é feita em parede convencional, como para passar ou tubulação de água, esgoto, ou os eletrodutos para a elétrica. Agora vamos falar a respeito dos detalhes construtivos do EPS. Como podemos ver na figura, depois que o radier fica pronto, é feita a instalação dos arranques
de acordo com o projeto, a inserção das paredes dos blocos, dos painéis, a estabilização destes painéis com o uso de perfis, cantoneiras, escoras. A seguir, iremos fazer a abertura de janelas e portas, colocando os reforços nessas aberturas, e, em seguida, é feita a abertura com o auxílio de maçarico ou, então, uma pistola de ar quente, os espaços por onde vão ser instalados os conduítes, as canalizações de água, de esgoto, por onde vai passar também as tubulações de telefone, de TV a cabo e outros detalhes que forem necessários. Depois de tudo isso pronto, iremos fazer o revestimento da parede através de chapisco, usando a pistola caneca ou então a pistola de aplicação direta de argamassa. O próximo passo é fazer o escoramento para a instalação da laje. Esse escoramento precisa estar com um dimensionamento, com apoios de 1,20 m, com a distância de 1,20 m por uma largura de 60 centímetros, para que possa ter uma boa qualidade. Depois disso, faz-se a aplicação do emboço final e o acabamento, e no final, por final, a aplicação da pintura e texturas de acordo com o projeto, com a escolha do cliente. Agora vamos fazer um orçamento comparativo entre os dois métodos construtivos. Vamos pegar o método construtivo convencional, é um dos métodos que é mais produzido no Brasil, né, e o método em EPS. Para esse orçamento comparativo, nós iremos pegar um terreno e vamos considerar uma obra realizada em um terreno de 200 metros quadrados. Solo arenoso, baixa resistência, com uma planta térrea de uma edificação de 70 metros quadrados. A primeira coisa que vamos fazer seria a alocação de pilares, que seria uma distribuição de pilares, que seria feita de uma forma convencional, né, de sapatas de 1 metro por 1, com uma profundidade de 1,5 m, e vigas baldrames de 15 centímetros por 35 de altura, com pilares de 15 por 25 também. Como vemos no slide ao lado, tem uns exemplos de como ficariam essas sapatas e essas cinta baldrame nesse sistema de fundação convencional. A outra fundação que nós teríamos como fazer uma construção, tanto na parte de EPS como na parte convencional, seria uma laje em radier, construída em concreto de 20 MPa, com área de 72 metros quadrados, um volume de 12 metros cúbicos. No slide ao lado, nós temos um exemplo de uma fundação em radier, onde a gente pode ver uma caixaria, né, com os arranques, onde é feito a parte da estrutura, do estrutural, uma malha de aço, onde vai fixar esse concreto, e o concreto por final. Aí que nós temos um cronograma da obra. Nesse cronograma, nós vamos especificar os dias levados e o custo de mão de obras também. Montagem de gabarito, 1 dia. Escavar buracos de 1 metro por 1,50 m no sistema convencional, 6 dias. Preparar caixas, 3 dias. Concretar sapatas, 4 dias. Concretar topo das sapatas, 1 dia. Caixas do pilar, 2 dias. Concretagem, 2 dias. Armação da caixaria do baldame, mais 3 dias. Um tempo total de 22 dias. No custo de mão de obra da fundação, no sistema convencional. Sabemos que foram 22 dias para nós fazer todo o sistema convencional. De um pedreiro a 22 dias a R$200 o dia, 2 ajudantes, R$120 o dia, 22 dias do ajudante, num total de R$9.680. A diferença do custo de mão de obra do radier é bastante interessante, porque a preparação do terreno foi 1 dia, o aterro do terreno mais 1 dia, o nivelamento do terreno mais 1 dia, construção de caixarias 2 dias, instalações de ferragens 2 dias, uma conferência geral para poder concretar 1 dia e a concretagem 1 dia. Um tempo total de 9 dias, sendo que um pedreiro a R$200, 9 dias, e 2 ajudantes de R$120 o dia,
num total de 3.880. Um custo de aterro, que foram 14 metros cúbicos espalhados, de R$300, necessário para nivelamento do terreno, 56 metros cúbicos. O radier, a própria máquina faz o espalhamento do aterro e o pré-nivelamento, num custo de R$1.200. No sistema convencional de sapatos e vigas baldrames, é necessário que os trabalhadores espalhem o aterro, então um custo de R$1.280. Lista de material do baldrame. Quantidade. Essa lista de materiais vão especificar somente o que realmente foi nos baldrames e nas sapatas, né? Convencional. Descrição: foram as vegas, estribos, brita, tábuas, estacas, ripas, arame recozido, areia lavada, pregos, colunas, tubos e conexões. E o cimento. Num custo total do material na construção convencional de R$11.715. Lista de material para a fundação em radier: malha pop, concreto usinado 20 MPa, brita 3, tábuas 30 centímetros, estacas, treliças 6 milímetros, coluna 7 por 27 e tubos e conexões. Num custo total de R$14.818, o custo do radier pronto. Agora vamos fazer uma conclusão comparativa entre as duas fundações, fundação convencional e fundação em radier. A fundação com sapatas isoladas viga baldrames, a mão de obra de R$9.680, material R$11.715, a mão de obra de mais uma parte do aterro, acrescentando assim R$480. Aluguel de compactadores e máquinas, R$260. Tempo de execução, 22 dias. Custo total de R$23.035. Isso na fundação de viga baldrame no sistema convencional. Fundação com radier, mão de obra, R$3.880, material R$14.818, aterro de R$1.200, aluguel de compactadores de R$260. Tempo total de execução, 9 dias. Custo total de R$20.180. Ganho de tempo de 13 dias, uma economia de mais ou menos 24% do sistema convencional para o sistema em radier. Seguindo a linha de raciocínio do Gilberto, vamos falar agora sobre valores da alvenaria em tijolo cerâmico e assentamento em esbolso. 145 metros quadrados, haveria necessidade de 13.000 tijolos no valor de R$1.600 a R$4.800. 20 sacos de cal, no custo de R$25, no total de R$500. 8 metros cúbicos de areia lavada, no custo de R$90 no metro cúbico, no total de R$720. 28 sacos de cimento, no valor de R$37, no custo de R$1.036, no total de R$7.056. Pilares e vigas e cintas. Precisaria de 21 colunas de 7 metros por 20 centímetros, no valor de R$115 cada uma, no total de R$2.415. 3 metros cúbicos de brita, no valor de R$120 o metro, no total de R$360. 3 metros cúbicos de areia lavada, no custo de R$95 o metro, total R$285. 31 sacos de cimento, ao custo de R$37 cada, no total de R$1.477, R$1.147. 3 quilos de pregos, a R$17 o quilo, no custo de R$51. 2 quilos de arame recozido, ao custo de R$22 o quilo, no total de R$44. 2 pacotes de espaçadores, de R$25 cada, no total de R$50, totalizando assim R$4.352. Materiais de assentamento mais estrutura, total R$11.408. Temos a observação que as tábuas foram consideradas as mesmas utilizadas para a construção do baldrame. Tá? Os valores da alvenaria em EPS. 145 metros quadrados de placa de EPS tem um custo de R$107 cada placa, num custo de R$15.515. 6 vigas de 10 milímetros, ao custo de R$111, total R$666. 4 litros de aditivo acrílico, a um custo de R$18 do litro, no total de R$72. 6 quilos de microfibras poliéster, sendo cada quilo R$22, num total de R$132. 8 metros cúbicos de areia lavada, sendo o custo de R$90 o metro cúbico, um total de R$720. 32 sacos de cimento, ao custo de R$37 cada, total de R$1.184. Total, R$18.200
R$ Observação: alguns itens como tubulações, eletrodutos, caixas de passagem, elétrica e etc. foram suprimidos, pois não alteram os valores. O custo de mão de obras de assentamento de tijolo. O assentamento levaria 22 dias. Abertura de canais, 3 dias. Concretagem de viga, cinta, 5 dias. Reboco, 15 dias. Laje, montagem e concretagem, 4 dias. No total de 49 dias. Um pedreiro, ao custo de R$200 sua diária, total de R$9.800. 2 ajudantes, no custo de R$120 cada, no total de R$11.760. Total de mão de obra, R$21.560. O custo de mão de obra de EPS. O assentamento de 5 dias, abertura de canais 1 dia, concretagem 2 dias, repouco 7 dias, laje, montagem e concretagem 4 dias, um total de 19 dias. Um pedreiro ao custo de R$200 da sua diária, total de R$3.800. 2 ajudantes, sendo a diária de R$120, ao custo de R$4.560. Total de mão de obra, R$8.360. Custo de aluguel de equipamentos de tijolos convencional. O endame, R$320 por mês, mais R$240 de 19 dias, totalizando 49 dias. Banheiro químico, de R$1.200 ao mês, mais R$800 por 19 dias, totalizando 49 dias. O container para ferramentas de R$1.200 ao mês, mais R$800 por 19 dias. Então, seria um total de 49 dias. Betoneira, R$400 ao mês, mais 260 por 19 dias, totalizando 49 dias. Água, 5 quilolitros a R$144. Energia elétrica, R$350. Custo total de aluguel e serviço, R$5.710. O custo de aluguel de equipamentos para instalação do EPS. O endame seria um custo de R$240 por 19 dias. Banheiro químico, R$800 por 19 dias. O container para ferramentas, R$800 por 19 dias. A betoneira, R$260 por 19 dias. Projetor de argamassa, R$3.480 por 19 dias. Água por 2 quilolitros, R$54. Energia elétrica, R$85. Total de aluguel e serviço, R$5.719. Bem, agora nós vamos fazer a conclusão das 2 etapas de construção, comparando a construção convencional e a construção em EPS. Na alvenaria convencional, tivemos um custo real de material de R$ 32.459, uma mão de obra de R$ 31.720. O aluguel de material em andaimes, equipamentos elétricos foram um total de R$ 5.970. Custo total da obra na construção no sistema convencional de R$ 68.769, num prazo de 71 dias para ser concluído. Na conclusão comparativa, no sistema em EPS, tivemos um custo de material de R$ 35.507, mão de obra de R$ 12.240, aluguel de materiais como bitoneiras, materiais elétricos, num valor de R$ 5.719, num custo total de obra de R$ 53.466, num prazo de 28 dias para ser concluída. Num ganho de tempo de 43 dias do sistema convencional, onde tivemos a economia de 30%. Nesses 2 tipos de edificações não foram considerados telhados, pintura, parte elétrica, encanamentos em geral, por não mudarem valores em cada sistema de construtivo. A busca de materiais alternativos com o EPS amplia consideravelmente as oportunidades de obter-se obras mais rápidas, econômicas e ecologicamente corretas. Nesse contexto, o EPS vem se destacando no mercado por ser um material de fácil trabalhabilidade, onde possibilita uma rápida construção. Em suas aplicações, dentro da construção civil, podemos utilizar desde o isolamento térmico e acústico até para lajes nervuradas ou em fundações para a construção de estradas. Esse material pode ser utilizado de maneira autoportante, ou seja, diminuindo a necessidade de elementos estruturais como pilares e vigas. Portanto, ao utilizar essa novidade em uma obra, os custos com armações de ferro,
lajes e outros materiais podem ficar mais baixos. É uma ideia bastante interessante, visto que o preço desses materiais tem subido nos últimos anos, principalmente com a pandemia do coronavírus. Os custos com água e energia também ficam menores, diminuindo assim o impacto ambiental de sua obra. Por ser um excelente isolante térmico, o utilizamos até mesmo para transportar alimentos que necessitam manter a temperatura, seja ela quente ou fria. Para as construções, o painel monolítico também traz características de manter um conforto térmico, seja em regiões muito quentes ou muito frias, onde há uma grande amplitude térmica durante o ano. O painel monolítico pode ser uma solução para evitar constantes rachaduras e patologias nas alvenarias. Quando você optar por construir com painéis monolíticos ou simplesmente EPS, geralmente deverá fazer uma encomenda ao fornecedor, já com um detalhamento de todo o material que será necessário. Assim, as peças chegarão até o canteiro de obra com um quebra-cabeça a ser montado no local. Isso traz mais rapidez na execução da obra e pode ser indicado também para fazer reformas e ampliações não muito complexas. Agora, veremos um vídeo que demonstra a etapa construtiva de uma casa em EPS. Agradecemos por acompanhar o nosso mini curso até aqui e esperamos atender às expectativas esperadas por vocês. Muito obrigado e até a próxima. E continue assistindo nossos vídeos.